Você que está nos acompanhando através das nossas redes sociais, sendo pelo YouTube, o Instagram, que ainda estamos tendo algumas inconsistências, né? E está sendo tratado, está sendo trabalhado, mas sejam todos de termos todo um aparato de tecnologia bem alinhado, para que a qualidade do culto, para quem está acompanhando, já marca a gente. Me perdoa ao evangelista, enfim, esse povo todo, presbítero, chame eles, insista com eles. E o irmão, esse que é sem vergonha mesmo, se fala, amanhã eu vou passar na sua casa e vou lhe pegar, só saio de lá com você. Amém? Abram as vossas Bíblias no livro do Samuel, profeta Samuel. 1 Samuel 8, 1 Samuel 7.
Quem aqui já encomendou? De aniversário, enfim, maravilhosa. E de gente cristã, né? Vai lavar o carro. Tem lava-jato? Tem. Vai fazer um tratamento aprofundado, troca de óleo? Tem também. Que é a empresa de Júnior. Olha ele ali, ó. Ele está ali, ó. Ó, levantou, descruzou até o braço, deu a mão ali, ó. Glória a Deus. Amém. Nós temos aqui também gente que trabalha com vendas de materiais de beleza, para salão também, que é a esposa de Wagner. Enfim, materiais de qualidade. A pastora já usou, é de qualidade, pastora? Muito, ela falou. Então, vamos fazer com que essa cadeia estrutural gere subsistência um para o outro, porque aí você só vai ter necessidade de consumir fora o que a casa não produzir. Quer saber do mercado de investimento no âmbito de como está indo os DeFis, as finanças descentralizadas? Nós temos aqui um crânio, né? Um cérebro, que é Erivelto, e ele desenvolveu também um curso. E sim, vieram pouca gente. Então, vai fazer novamente, eu acredito. O que mais que temos? Estética. Meu amigo, tá louca para aplicar um botox em mim. A esposa de Gabriel, Tayane. Hã? É o quê? É Fly? Hã? É Tayane. Já voou esse aí. O nome é Tayane, a identidade dela. Tayane é a best of the best da estética. E na parte de cuidado facial não tem ninguém que chegue pertinho dela. O resto está chegando perto, mas não vai chegar porque ela está se capacitando para ser melhor. Esse é o momento o quê? É o momento publicidade. Fazer propaganda das empresas dos irmãos. Pensou em ovos, ovo pequeno, ovo de 2 gemas, ovo jumbo. Pensou em quem? Almeida. É o rei dos ovos. Só vou falar dele. Ovos de excelente. Quem aqui compra ovo no mercado, levante a mão. Você pode encomendar para ele de trás. No mercado tu paga, a ele tu paga também. Não, eu posso dar depois? Pode, se no mercado a só está conseguindo pagar depois. E aí tem as irmãs que vendem roupa. Qual é o nome daquela? Luke Vilas. E tem Elegância e Santidade. Então tem roupa, Elegância e Santidade é de Luana. Luke Vilas é de Carol. Que temos mais? Hã? Ó. Como é o nome? O nome da loja, irmão. El Shaddai Importados e confecções. Todo tipo de importado e moda e esporte, roupa esportiva também. Paula Lago Papelaria. Agora, pera aí. Cerimonial Buffet de Excelência, melhor do planeta, esquece. Nalva, louvado seja Deus pelo coração maravilhoso e benevolente. Estou usando 20 minutos do meu tempo para poder dar honra a todos os irmãos que têm perseverado nesses dias difíceis de empreender. Doutor José Guilherme dispensa comentários. Amém? Mark
Lojas Mariana, menino, importados, glória a Deus. Ágape, limpeza de estofados. DG Importe, pensou em importado, DG Importe. Betão Carreto, e aí? Tá entendendo? Tem mais? Meu nome? Nil Broas. Quem já comeu a broa da Nil Broas? Excelente também. HS Temperos, HS Suco, HS Gourmet, HS tudo natural. Amém? Gente, Pati Flores, a melhor. Amém? Pastel da Mari. Pastel da Mari. Agora é sério. Eu não vou dizer que eu parei de comer, mas eu me afastei por um tempo. Meu amigo, são maravilhosos. São maravilhosos os pastéis da Mari. Amém? Vou voltar agora. Vou correr uns 15 dias para poder comer um pastel. Amém? Glória a Deus. Abriram a palavra. Você que está assistindo, eu estou assistindo propaganda. É isso aí. Nesse momento. Mas vai chegar a palavra agora. Apertem os cintos. Vamos agora falar da palavra de Deus. Faltou quem? Saladas da Léa, docinhos da Léa. Salada maravilhosa, hein? Glória a Deus. Quem? Nélia Oliveira, também doces, né? Salgados, doces também? Só salgado? Salgados, pronto. Glória a Deus. Pronto, meu tempo acabou agora. Depois, eu quero esses banners todos passando aqui. Quando eu começar a falar deles, aí já vai passando, entendeu? Passa o banner que aí fica melhor, até para propaganda ser melhor. Amém? Glória a Deus. Vai comprar na loja do irmão. Se não tiver na loja do irmão, aí você vai a outro lugar. Priorize isso em nome de Jesus. Vamos lá, todos abriram a palavra. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram o quê? E nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de quem? Que bênção, hein? Diga assim: faz na minha vida, Senhor. Seja todos os dias comigo. Me livre dos filisteus todos os dias da minha vida. Amém. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o segundo filho Abias,
e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram-lhe: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Vá no 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas por perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe dará e vos servirá de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o rei que nos julgará irá praticar tudo isso, mas sairá diante de nós e fará as nossas guerras. E fará as nossas guerras. Fechem os olhos, Pai. Tua palavra. Obrigado. Fale conosco, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Seja exaltado, engrandecido e glorificado. De mim mesmo eu não tenho nada, portanto manifesta, eu te peço e rogo a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus, a Tua glória, Teu querer, o Teu poder. Repreendido seja todo sono, todo cansaço, toda dificuldade de interpretação e compreensão da Tua palavra. Em o nome de Jesus declaramos os céus abertos, o povo sedento, habilitado, abençoado. Eu declaro também que estamos sedentos, totalmente dependentes da Tua palavra. Fale conosco, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Tema da mensagem: quem são os seus filhos e o que se tornarão? Tema da mensagem: quem são os seus filhos e o que se tornarão? Joel e Abias, o nome desses jovens que seu pai, quando chegou em uma idade avançada, colocou esses jovens para poder
exercer juízo sobre Israel. E a grandeza do todo que representava Israel ofuscou a visão daqueles jovens e não andaram segundo seu pai, e não andaram segundo o que o Senhor tinha estabelecido para aquele que tem a obrigação de dar continuidade naquilo que é o legado que um pai estabelece. Grande questão é, eu poderia falar da casa que Samuel foi oferecido, eu poderia falar da sua infância, sendo visitado apenas uma vez por ano por sua mãe, mas eu também poderia falar que mesmo a mãe vindo visitar ele todo ano, ela trazia uma roupa específica para ele todo ano. Porque às vezes a gente está dentro de um ambiente e aquele ambiente começa a gerar um certo nível de convencimento, as asneiras emanadas no lugar, começa a gerar certas confusões na nossa mente. E as coisas repetidas, sendo certas ou sendo erradas, elas têm cunho de estabelecer hegemonia. Erro repetido vira forma de conduzir vida, assim como retidão repetida faz com que esse exemplo norteie pessoas que estejam à sua volta. Tanto o erro quanto o acerto vai gerar influência. Todo ano a mãe vinha na visita anual e trazia uma roupa para ele. Enfim, ele foi crescendo. Eli já estava velho, seus filhos corrompidos, aquela loucura que todos nós já conhecemos. Agora invertem as coisas. Agora quem está velho é Samuel. Diferente de Eli, para deixar bem claro, um homem exemplar, totalmente exemplar. Um homem que, segundo o que nós mesmos lemos, em todos os seus dias que julgou, o Senhor foi com ele e ele praticou o que era reto, a ponto dos inimigos de Israel restituírem todas as posses que tinham tomado nas guerras por rebeldias e desobediência de Israel. Todo inimigo que entrou em Israel entrou porque Deus permitiu. Porque Israel constantemente prevaricava, Israel constantemente saía da linha da obediência e começava a se encantar com o que estava acontecendo do lado de fora. Uma pergunta que não quer calar: você é contente com o que você vive dentro? Você é feliz com o que você vive dentro de Israel? Dentro do templo? Você é satisfeito mesmo com tudo que você tem recebido acerca do louvor, da palavra, da conduta e da ética em um todo estrutural da igreja que você faz parte? Isso faz com que você não somente defenda, mas também faz com que todos que estão à sua volta desejem adotar essa mesma conduta porque veem em você um exemplo? Ou porventura até os de fora lhe veem como uma pessoa de excelente conduta, de excelente nível de retidão, mas dentro de casa você não alcançou esse respeito ainda? E é bom pautar algo muito importante,
quem vai nos dar respeito na totalidade, integralidade, é quem conhece o mesmo princípio que você conhece. É quem defende os mesmos valores que você defende. Eu estou falando dessas pessoas. Os demais que ainda estão em processo, que Deus prometeu que toda a nossa casa vai se render, o Senhor garantiu isso. Se você permanecer e a cada dia ficar idônea na presença de Deus, você vai fazer com que o céu acelere o processo de conversão de toda a sua genealogia. E vai fazer também com que a excelência que você pratica no altar seja instrumento de desejo do povo lá fora. Porque independente das guerras que venham ser sobrepostas sobre tua vida, sobre tua casa, o nível de como você se comporta mediante a isso tudo determina muita coisa. Então, um conselho nesses dias: seja muito mais exemplo dentro de casa. Porque dentro de casa é sua Jerusalém. Dentro de casa é sua Israel. Não adianta você deter do respeito de tudo que está do lado de fora, mas do lado de dentro ninguém quer conta com você. Do lado de dentro você caiu, virou chacota. Do lado de dentro você vai dizer assim, ó: ah, se o povo soubesse quem é ela. Ah, se o povo soubesse quem é ele. Isso é um mentiroso, isso é um enganador. Isso é um farsante. Mas na rua, todo mundo acha que ele é o cara. Todo mundo acha que ela é a mulher. Quando na realidade, nós precisamos estabelecer dentro do nosso lar um cajado de dignidade celestial. Nós precisamos estabelecer dentro da nossa casa um legado que os nossos filhos desejem, sem a necessidade da imposição, sem a necessidade de exercício de autoridade, porque eles estão vendo a nossa conduta, eles estão vendo a nossa forma, eles estão vendo que no meio da obra eu não esmureço, eu passo por privações, eu passo por problemas, e é normal e tem que acontecer, até para efeito de lapidação, de impulsionamento e de melhoramento no todo estrutural da tua vida perante Deus. E isso também faz parte do processo, porque esse nível de robustez estrutural, que eu repito isso muitas vezes, faz com que quem está à nossa volta vê o problema sendo erguido e vê você maduro em cada situação, vê você equilibrado em cada situação. Além disso, vê você glorificando a Deus em toda situação, a ponto de dizer: certamente o Senhor vai se levantar, certamente, aplaude forte se é para o rei, certamente Deus vai ouvir a minha voz, certamente Deus está recebendo. Eu não vou murmurar, eu não vou prevaricar, eu não vou retroceder. Certamente Deus há de cumprir, há de revelar, há de fazer. Eu não vou mover uma palha para produzir injustiça, indignidade, rebeldia, rebelião, vergonha. Porque tem um reino infinitamente superior que eu represento aqui. Eu sou sozinho, mas represento um reino gigantesco. Você é só em muitos momentos, mas você representa um reino absurdo. E esse reino, ele está dentro de você, cravado. Esse reino tem uma demonstração, um peso de glória maravilhoso que habita dentro de você. No monte, na sexta-feira, na realidade não foi sexta-feira, sexta eu apenas transmiti através da ministração da palavra, quando Jeremias diz assim: por vezes eu me cansei, e eu falei, o Senhor me enganou. Acho que é Jeremias 20. O Senhor me enganou. Ele está dizendo assim: se Ele me enganou naquilo que eu pensei, se Ele me enganou naquilo que eu imaginei,
Deus me deu uma espécie de legalidade. Ele errou, me enganou. Só que aí, todas as vezes que eu tentei me afastar, porque eu achei que ele me enganou, aí eu parei de olhar um pouquinho para fora, que é onde todas as circunstâncias que eu estava sendo acometido estavam me abalando, estavam me frustrando, estavam me deixando decepcionado com o céu, com a igreja, com pessoas, a ponto da minha face transmitir peso de tristeza. Eu parei de olhar para fora e achar que Deus me enganou por ter me chamado para... E eu olhei para ver se dentro de mim tinha algo. E quando eu olhei para dentro de mim, eu vi que eu não conseguia me afastar da presença, porque tinha um fogo me consumindo dentro, tinha um fogo ardendo dentro de mim. E esse fogo, por mais que eu tente me afastar, ele não deixa. Esse fogo, por mais que eu tente, através de motivos do lado de fora que tem sucedido, me afastar da presença, esse fogo me faz queimar ainda mais, sentindo essa graça e fazendo com que eu permaneça firme no caminho. E tudo que o humano precisa é de motivos. Para você sair de casa, você pede um motivo. Para você enganar, você quer ter um motivo. Para você mentir, você precisa ter algo que lhe dê respaldo. Para na hora que você for questionado, para na hora que alguém vier e dizer assim: aqui está a prova do que você fez, você contra-argumentar dizendo: mas você sabe por que eu fiz isso? Porque eu me senti enganado. De quê? Deus te enganou? Ou você quer uma visão de morada futura, sendo primeira cumprida aqui na terra? Deus tem que lhe provar, cumprindo aqui na terra, tudo o que Ele prometeu acerca do seu futuro, que por sinal, são duas coisas que nós precisamos fazer separação: morada eterna, tudo que tem lá; morada atual, tudo que tem aqui; projeção de futuro, tudo que eu irei constituir em Deus. Eu vou constituir em Deus, e Deus me fará cumprir, e Deus poderá realizar um nível de colheita 100 por 1, ou não. Talvez a maioria das promessas que Deus tem a cumprir em nossas vidas, por questões de idade, comportamento, má administração, perder tempo com coisas que não glorificam a Deus, não vamos ver essas promessas se cumprindo em nossas vidas. Mas Deus é misericordioso, diga amém. Vai se cumprir na vida dos seus filhos. E está tudo bem se cumprindo na vida dos seus filhos, se cumpriu na sua vida. Por quê? Porque os filhos, eles vão dar continuidade. Portanto, legado estabelecido dentro daquilo que são os princípios que louvam, exaltam e glorificam a Cristo, vai fazer com que os nossos filhos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, se lembrem de olhar para dentro. Ah, você não entendeu? Eles vão ver tudo de ruim acontecendo do lado de fora. Talvez nós não estejamos mais aqui, mas em algum momento eles vão olhar para dentro e vai dizer: como meu pai faria? Ah, eu me lembro, meu pai se trancava num quarto e dizia: Deus, eu te amo, Deus, eu te exalto, Deus, eu te glorifico. Quando as coisas do lado de fora saíram do controle, saíram do normal, esse homem ou essa mulher, cheio de bem-aventurança, digam amém, chegava em casa e dizia assim: vamos falar com Deus, vamos estabelecer um memorial perante Deus. Dias de guerra são dias propícios para eu adorar ainda mais ao Senhor, é levar um altar, eleger um altar para Deus. Guerra, tudo contra. Você chega em casa
estabelece um altar. Samuel julgava 3 cidades. Samuel fazia com que tudo aquilo que passava pelas suas mãos glorificasse a Deus, exaltasse ao Senhor. Mas Samuel cometeu uma falha, diga qual? Do lado de fora estava tudo bem. Ninguém tinha o que falar de Samuel. O que faltou? O que faltou na vida de Samuel? Faltou ele tirar o que estava dentro dele, de muito poder. Estamos falando de um homem que, sob sua governança, ele ungiu 2 reis. Só que antes de ungir esses 2 reis, ele já estava julgando, ele já estava cuidando, ele já estava zelando. E o povo não tinha problema algum para se submeter ao cajado de Samuel. Por quê? Cajado de retidão. O povo pode até achar que você é brabo, mas vai ver a sua conduta, a sua moral e o seu exemplo. Vai dizer: não, eu não tenho o que falar, eu vou acusar de quê? Não aceita soberba, não aceita propina, não aceita dinheiro, não aceita presente, não aceita suborno. Eu vou falar o quê? E na palavra exalta Cristo, e na palavra glorifica Jesus. Essa é a missão do sacerdote do altar. Essa é a missão do homem, da mulher de Deus. Primeiro, transformar sua casa em um memorial de adoração. Transformar o seu lar em um altar, que na hora que todas as coisas porventura do lado de fora estão completamente desenquadradas com aquilo que são os princípios e os valores bíblicos cristãos, esse homem, essa mulher chega em casa e diz assim: vamos nos prostrar perante o altar do Senhor. Aonde? Aqui é o altar. Na minha casa tem um altar, na igreja tem outro altar. Na minha vida, como conduta ética e moral, podem ser estabelecidos 2 tipos de altar: um altar que glorifica Cristo e um altar que evidencia um homem carnal a serviço das trevas aparecendo. Quando tudo aquilo que sai dele tem que voltar com algum tipo de benefício para ele. Quando tudo aquilo que não emanou dele produz algo do lado de fora e ele quer que aquela glória volte para ele. Esse aí não entendeu o que é julgar, cumprir e viver segundo as ordenanças de Deus. Quem é digno de subir no altar do Senhor? Quem aqui tem atributos suficientes ou herança suficiente do seu pai ou da sua mãe para ter subido no altar e dizer: não, eu só estou aqui para dar continuidade na mesma graça, na mesma unção, no mesmo poder do meu pai e da minha mãe? Por mais que na sua família tenha tirado: minha avó foi, pronto, mas seu pai foi o tempo todo? Minha avó foi, mas sua mãe foi o tempo todo? Ah, mas eu tenho sido o tempo todo? Ou os altos e baixos ainda desestruturam vocês? E nossos filhos estão vendo tudo isso. E por isso a preocupação absurda que eu tenho nesses dias. Meus filhos precisam olhar para mim e verem um desejo tão forte em mim de fazer Jesus aparecer, que eles se tornem em agentes multiplicadores dessa mesma mensagem, que eles dupliquem esse mesmo evangelho, que eles, independente de situações que ocorram lá fora, pode levá-los para uma colheita rápida, pode levá-los para situações delicadas, e eles vão sempre chegar em casa e vai dizer: Deus, eu não vou me corromper. Por quê? Porque eu preciso olhar para dentro. Dentro da minha casa tem tudo, dentro do meu pai tinha tudo, dentro da minha mãe tinha tudo. Eles não tinham, talvez, do lado de fora tudo que nós necessitávamos como aspecto de desejo visual, mas nós tínhamos tudo que nós precisávamos para viver e passar por cada etapa, a ponto de nós termos chegado até aqui em paz, em segurança,
nutrido, porque Deus, Ele supre, Ele alimenta, Ele nutre. Ele desce com a cesta básica? Não, mas levanta alguém para. Isso é Deus. A grande questão aqui é quando homens começam a aparecer e receber o glamour, a glória, o ornamento do peso que nenhum homem suporta, peso de glória. É muito fácil para esses meninos estarem exercendo um juízo, porque a juventude, ela é tremenda na parte de execução de alguns projetos, em termos de criatividade, em termos de habilidade. Mas a juventude não curte muito esse negócio de perder tempo. A juventude quer ajoelhar aqui agora e já quer se quebrantar rápido. A juventude, ela quer louvar 2 louvores e já quer que Deus manifeste tudo que tem. E toda busca pelo peso da presença de Deus custa tempo. Todo derramar da glória de Deus é feito na vida de um coração que está totalmente seco de si, para que as águas que emanam do trono de Deus possam fazer essa terra seca de si transbordarem dos rios de águas vivas do Senhor. Esses meninos, eles começam a aceitar suborno, eles pervertem. E aí vem aquela nossa preocupação. Quem são os nossos filhos hoje? São mentirosos? Com a desculpa de dizer, eu não faço mais. Quando os teus filhos denunciam suas maldades, os teus filhos, eles denunciam as mentiras deles, os teus filhos, eles denunciam os seus vícios, os teus filhos denunciam a asneira da mãe e do pai, um para o outro, diz assim, ó, eu peço perdão antecipado, porque não compete a mim como filho, mas como servo de Deus compete, porque filho é servo de Deus também. E aí ele vai dizer, ó, pai, o senhor está mentindo, isso é mentira, isso desagrada a Deus, e está totalmente contrário àquilo que emana no altar. Longe de mim um dia precisar subir no altar, que eu morra, depois de ter deixado de ser exemplo para os meus filhos dentro da minha casa. Não tem nem por que eu subir no altar. Esse evangelho não produz mais na minha vida aquilo que precisa produzir. O que me faz subir aqui e pregar com muita tranquilidade é porque a mesma capacidade que eu tenho, e coragem, e bravura de falar de forma destemida as verdades, eu tenho de me arrepender, irmãos. Eu tenho coragem de dizer assim, eu pequei, eu errei, e eu preciso que os meus filhos, eles aprendam a amar Jesus dessa forma. Eu preciso que eles adotem um desejo ardente de serem cumpridores e não colheitadores daquilo que eu estou gerando. Eles cumpram e de graça o Senhor vai fazer. Eles obedeçam e de graça, pela graça, Jesus vai fazer. Que mais quer fazer com que os nossos filhos sejam filhos abençoados, filhos prósperos, filhos sadios, filhos que geram influência na sociedade. Quem mais quer fazer isso é Jesus. Aliás, um dos motivos que Ele morreu foi para nos dar essa liberdade, foi para cada um poder se apresentar no altar livremente. E eu não vou julgar a tua adoração, eu não vou julgar a tua busca, eu não vou julgar o teu louvor, o teu clamor. Agora eu posso julgar se você não tiver uma boa conduta. Não adianta ter o louvor belo nos lábios e um pensamento sujo. Não adianta eu na igreja ter um comportamento que todos olham para mim e dizem assim, eu quero ser esse modelo de pai. A mulher fala, eu quero ser esse modelo de esposa como a esposa do pastor é. Se nós não formos dessa forma, aí sim é construir casa
em cima na areia. Esse ministério, para ele ser solidificado todos os dias, os líderes desse ministério precisam manter constância. E todos os demais que estão debaixo de convocação, que já possuem óleo derramado sobre as suas cabeças, têm que ter a mesma coragem de sair daqui do ambiente do culto e duplicarem nos seus lares o desejo de adorar. Tem filhos aqui que não veem seus pais adorando dentro de casa. Tem filhos aqui que já tem tempo que os pais não chamaram, mas assim, vamos fazer uma reunião, vamos falar de Cristo. Tem filhos aqui que gostariam de ver seu pai adorando a Deus, se perder em adoração. Tem filhos aqui que gostariam de ver suas mães ser a mesma mulher constante que é num templo dentro da sua casa. Mas não, quando chega em casa, se vacilar, tem casais aqui que vão para vias de fato. O que são vias de fato? Sair na mão. Isso são vias de fato. Tô certo? Tô, né? Isso aí. Sair na mão. É o rapaz batendo, ou ele diz, se você vier, você vai ver. E a mulher quer dizer, eu quero ver se você faz. E isso está crianças presenciando isso, dizendo assim, espera aí, esse povo é quem? Já viu aquela frase? O lixo está perdendo, não vou dizer o nome da emissora. Dizem que lixo está perdendo. Tem um monte de ator e atriz dentro da igreja. O X da questão é difícil. Mas eu peco, eu posso errar. Sim, vai pecar e vai errar. Mas quando você comete isso, se comporta de que forma? Você produz o arrependimento, porque o que teu filho, o que tua filha quer ver é um homem quebrantado. É um homem que denuncia, filho, eu errei, filho, eu pequei, filho, isso não é forma que um pai tem, isso não é forma que uma mãe deve ter, isso não é uma forma que uma esposa trata o marido, isso não é uma forma que o marido trata uma esposa. Filho, vem cá, filha, vem cá, vamos consertar aqui. Eu não posso, aleluia, aplaude forte a Jesus. Filho, eu não posso deixar que a sua mente seja pervertida. Isso que eu fiz agora é errado, e eu me arrependo. Não leve isso para a sua vida. Essa forma que eu tratei seu pai, essa forma que eu tratei sua mãe, não é essa forma que agrada a Deus, não é essa forma que a Bíblia nos ensina. E eu preciso me arrepender, filho. Nós estamos ficando muito contentes com os tipos de frutos que temos gerado do lado de fora, mas não sabemos se temos esses mesmos elogios dentro de casa. Os nossos filhos vão nos amar automaticamente, não tem como ser diferente, mas eles vão desejar ser o modelo de homem e de mulher que nós somos. Eles vão desejar defender o Evangelho. Eles vão desejar abandonar a mentira todos os dias. Eles vão desejar, toda vez que porventura, caso é muito mais fácil nós irmos primeiro. Se Jesus não voltar, a gente vai ser recolhido, né? Será que eles vão ter coragem de consultar as crônicas da nossa história? Antes de tomar uma decisão difícil, eles vão ajoelhar para dizer assim, Deus, como meu pai faria? Deus, eu estou em uma situação muito difícil, como minha mãe reagiria em meio a essa situação? Deus, como o Senhor falava com meu pai? Como o Senhor falava com minha mãe? Fale comigo, por favor, porque eu não quero envergonhar o teu nome,
porque meu pai não envergonhou. Eu não quero envergonhar o teu nome, porque minha mãe não envergonhou. Deus, me dá prudência, me dá equilíbrio, me dá retidão, me dá santidade. Deus, eu não quero mover um passo daqui sem ouvir a tua voz. Senhor, pode cair o mundo, pode mudar tudo, mas eu quero ficar até o Senhor falar comigo. Por favor, fala comigo. Aleluia, Jesus. Exaltado seja. Então para o povo é complicado ter dois moços que eram para fazer um bom juízo, eles aceitam suborno. É complicado, eles não viram o pai aceitando suborno. Só que viu o pai muito ocupado. E graça não é dada de forma automática. Santidade não é dada de forma automática. Intimidade com o Espírito Santo, seu pai não passa. Ele é exemplo, quem adquire é você. Ele vai ser quem vai lhe dar caminhos de acesso, pela autoridade que representa na tua vida e na tua história. Mas quem tem que trilhar o caminho da busca, da intimidade, da santidade é você. Pare de postar música mundana nas suas comemorações. Você se torna indigno, você se torna indigna, porque você professa fé na igreja, mas não quer ficar feio com a sociedade, para o povo não lhe chamar de religioso, não é? Né? Aí na hora da comemoração, mas eu vou comemorar meu casamento com que música? Eu vou para um jantar com minha esposa, eu vou estar em um ambiente particular, que música eu vou ouvir? Eu vou ouvir a que glorifica a Deus, porque quando eu estou com minha esposa, eu glorifico a Deus. Quando eu estou no meu ato de amor, que seja, eu estou glorificando a Deus. Qual é a trilha sonora que eu vou ouvir? A mesma que eu escuto quando eu estou na igreja, porque o que eu estou fazendo não é pecado, o que eu estou fazendo não é errado. Aleluia, sejam pois o vosso matrimônio, sejam pois o vosso leito sem mácula, sem culpa. Aleluia, glória. Os anciãos chegam e falam assim: a gente quer ter um papo contigo. Oi, a gente quer ter um papo contigo, Samuel. Você já está velho, só vem aqui uma vez por ano, só vem dar tchau nas cidades, e ninguém tem o que falar de você. Aliás, desde o dia que você começou, todo mundo respeita, todo mundo deseja adorar a Deus da forma que você adora. Mas os teus filhos não são exemplo. Os teus filhos fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E nós fizemos uma reunião e decidimos que precisamos de um rei. Aquilo abala Samuel. Você sabe o que é? Alguém comprovar e você não ter palavra que o seu filho é mau caráter, que o seu filho é mentiroso, que o seu filho é enganador, é adúltero, é pervertido, e por isso eu não quero ele julgando as nossas causas. Porque primeira coisa para quem vai julgar causa é ser cumpridor das, é ser obediente a, é ser vitrine das.
Em dias como os nossos, claro, tem um monte de prevaricadores no altar, com a desculpa que o advento da graça fez com que todos pudessem se apresentar mais uma vez. Aí tem aqueles pregadores que já rodaram o planeta todo e viraram uma autoridade que todo mundo respeita. Então o que eles falam vira lei. Você não pode mais admoestar aquele que quase destruiu a igreja local que ele fez parte. Porque aí vem um pregador desse e vai dizer assim: a igreja está matando, a igreja está impedindo os filhos de retornar. Quem está impedindo, miserável? Tem regra. A regra é: seja um santo, porque o Senhor é santo. E outra coisa, vai fazer o que de diferença você passar uma vida na igreja sem ser transformado e produzindo vergonha lá fora? E vai valer de que você está na igreja no meio de um ambiente de glória e essa glória nunca alcançar a sua vida, porque você não quer. Você é muito argumentador, questionador, mas você não quer que essa glória que emana do altar, desague em você. Sua carne pulsa mais, sua mentira fala mais, seu desejo absurdo de ser subornado fala mais. Aí você não quer ter experiência gloriosa com Deus que é glorioso. Aí vai dizer: a igreja, eu não tenho oportunidade na igreja. Tem. Limpe-se mais. Limpe-se mais. Uva não é amassada com a mão. Ah, meu Deus, você não está entendendo não, né? Uva não é amassada com a mão. Por quê? Porque a mão tem o peso da sua mão. Agora o pé tem o peso do seu corpo. Tem que doer para fazer valer. Amassar a uva com a mão é fácil. O problema é que nesses dias mudaram a forma de fazer o vinho. Junta uma mão e aperta, que vai dar da mesma forma. Vai não. É o X. Se eu não for moído mesmo, eu não vou conseguir tudo que Deus tem. Só que o tudo que eu falo, ou melhor, nesses dias, tudo que a gente fala de tudo, de colheita, vem logo na nossa mente uma vitrine, né, de coisas, e o reino do céu é completamente diferente disso. Mas tem isso? Tem, mas não é isso. Tem tudo aquilo que você precisa, mas primeiro seja tudo que Deus necessita que você seja. A oliveira é mais fácil. Tinha que ter um touro. E dizem os estudiosos que os melhores touros é que não tinha mancha. Porque o que tinha mancha passou por alguma variação no relacionamento. O puro, ele só rodava e nunca se cansava. Só que o peso da uva é de um corpo, o peso do azeite de 30 homens.
o azeite que mais tem efeito é o que não tem mão humana. É aquele que todo o processo não envolve a inserção da mão do homem. Esses são os melhores azeites. Tem o touro, mas não tem você. E aí, o trigo tem que queimar. Queima. Ouro, queima. Diamante, queima. E você não aguenta tomar um esquente, um pisão, uma rodada. Eu até aguento, pronto, mas continua sendo exemplo. Porque tem gente que aguentou tomar um pisão, tem gente que aguentou ser queimado, tem gente que suportou processos e níveis X. Tá, mas o que isso fez na tua vida? Quando você acabou o processo e viu que ainda não aconteceu automático, que você entrou no processo achando que ia receber rápido. Frustrou? Imagina, papai morreu, mamãe morreu, agora você é o governante. Como você vai fazer o juízo disso? Como você vai fazer a administração disso? Quem vão ser os nossos filhos? E como vão ser? Aí esses sacerdotes, os anciãos chegam e falam assim: teus filhos são corruptos, você é reto, ninguém tem o que falar de você. Agora seus filhos precisamos de um rei. Por quê? Porque toda nação tem um rei. Uau! Toda nação tem um? Toda nação tem? Quando foi que Israel foi constituída como nação? No ano de 1900 e... Edivelto? E você sabe, sim. 1948. Qual foi o nome do rapaz, Edivelto? Oswaldo? Brasileiro. Só que nesse tempo, a insatisfação do povo antecipou as coisas, ou anteciparam as coisas. Diga por quê? Porque eles falaram: toda nação tem um rei. Só que naquele tempo, o rei supremo é o Senhor. O comunicador desse rei supremo é Samuel. Só que esses filhos não buscam mais direção do Supremo. Agem por conta própria. E dizem assim: o que é que tem? É porque papai estava velho. Então papai, ele manteve aí sempre. Mas, espera aí, pô. As coisas mudaram. Chegou a tecnologia. Para de fazer, já está tudo a ferro e fogo. Ameniza um pouco o fardo do povo. E aí o povo faz o quê? Você deu uma colher de chá, ele já vem com bule, meu amigo. Deixa aqui para mim, vá. Eu já vi que com você é mais fácil. Com seu pai tinha que andar na linha, mas com você, rapaz, você é o melhor rei. Porque quem é propineiro já chega com um presente na mão. Deus tocou no meu coração. Para quê? Para reconhecer aquela palavra que Deus lhe deu. A palavra é de Deus, dê para Ele. O poder é de Deus, dê para Ele. A glória é de Deus, entregue para Ele. Num filme não. Estou aqui agora. Deus me deu uma palavra aqui agora. Diz aí, irmã, como foi? É porque eu cheguei aqui e aí Deus tomou ele e disse: Deus, veja essa palhaçada, rapaz. Então Deus é na vida dele? Deus é sim na vida dele. Ele é uma desgraça. Diz que ele é uma desgraça. Ele anda melando e eu ando limpando por causa dessa desgraça. Evangelho dói. Santidade dói. Andar na linha dói.
ser exemplo dói. Dói sim. Tá Tite? Vocês estão Tite? Não? Posso continuar? Porque meu tempo já acabou. Se eu tiver mais 10 minutos eu continuo a mensagem. Então eu vou. Então, eu estou em uma luta, eu estou em uma guerra, e eu preciso que os meus filhos se apaixonem por Jesus. Façam o mesmo. Joguem as armas fora. Joguem os seus direitos no lixo. O que importa agora é fundamentar na vida dos teus filhos o poder de Cristo como norte primordial, a vontade soberana do Eterno como norte primordial, a santidade como busca, e o alimento diário, a leitura da palavra de Deus. Eu tive muito tempo e eu não dediquei a Deus. Acredito que a grande maioria que chegaram depois no Evangelho também experimentaram dessa mesma condição. Nós não nascemos em um lar, em um berço cristão. Então, se fosse para os meus filhos só a partir da experiência vivida na minha vida, eles não iriam servir a Deus. Agora, quando eu conheci a Cristo, eu estou lutando todos os dias para que esses últimos dias de vida eles possam olhar para mim e dizer assim: eu vou adorar o Senhor. Os manjares são muitos do lado de fora, os acordos, as porfias, os privilégios são muitos, e até o nome que papai me deu, quando eu digo eu sou filho de, as portas se abrem. Eu preciso honrar esse nome que deve ter custado muito para ele trabalhar para as portas abrirem. Por quê? Porque as portas se abriram mesmo ele sendo o cumpridor da verdade. As portas se abriram mesmo ele sendo idôneo. As portas se abriram mesmo ele não se moldando num aspecto e desígnios mundanos, interesses carnais. As portas se abriram porque viram nele convicção celestial. Viram nele que Deus era com ele. Aconteceu isso algumas vezes. Um exemplo: Abraão, rei, chegava e dizia assim: não, eu queria fazer uma aliança contigo, porque eu vejo que Deus é contigo. Chega na vida de Isaac, que tremendo! Na realidade eu vim aqui para poder propor uma aliança contigo, porque eu sei que Deus é. Deus é. E essa ramificação continua até na vida de Pedro. Ele é um deles. É um deles. Por quê? Fala como ele, veste como ele, age como ele agia. Pedro já estava impregnado da essência celestial, mas na sua mentalidade, incutir visão, missão e propósito ainda não estava bem interpretado. Resumindo, Samuel sai da presença do ancião e chega perante Deus e diz assim: pô Deus, eu estou moído aqui. Por quê? O povo pediu um rei. Pediu um rei e não quer mais meus filhos. Aí Deus chega para ele e diz assim, ó, sem questionar muito, fala: o pecado deles não é contra você, é contra mim. Só que deles envolve os filhos de quem? Resumindo, quem é limpo se apresenta com muita dignidade perante Deus. E o tremendo, pastor Braz, é que Deus me diz assim:
E a forma que teus filhos estão fazendo, a bagunça, a linha de Deus tratar aquele que é cumpridor, que fez um bom juízo e em sujeição à totalidade, inclusive fez com que Deus não jogasse na cara dele, só que falou eles, todos eles, porque quem está no meio, fazendo tudo o que eles estão fazendo, é uma raça só, é um povo só. Dê a eles um rei. Ele chega, manda o povo para casa que ia ter rei. Só que aí ele vai barganhar com o povo. Ele reúne o povo e diz assim: ó, segundo o costume desse rei, vai ser da seguinte forma, preste atenção, porque ele queria que o povo desistisse. Não, deixa teus filhos mesmo, ruim com ele, pior sem eles. Esse rei vai oprimir vocês. Esse rei vai pegar os filhos de vocês, vai arrebentar, vai pegar as meninas, as moças de vocês. Não vai ter casamento, não vai ter família. Vai ter o quê? Vão ser perfumista, vão ser escrava do reino, vão trabalhar de forma assustadora e não vão poder reclamar. Tudo que a terra de vocês produzirem, o nível de excelência é para ele. Vai ficar com o que sobra a vocês. E ele foi falando um monte de coisa. E o povo terminou. A gente quer o rei. Não, vocês não entenderam, esse rei vai arrebentar com vocês. É melhor um rei, governante terreno me liderando, do que um sacerdócio caído. Porque o sacerdócio caído, ele além de perverter os bons costumes celestiais, ele deixa de ser exemplo na terra. Então é melhor um ímpio cuidando de mim, do que aquele que era para dar continuidade com a chamada do Pai, aceitando toda a mazela de suborno. Ah, isso dói no Pai, que aí dói o Pai. Ele fala: não, a gente quer esse rei. Por quê? Esse rei vai maltratar a gente? Vai, eu quero ele. Esse rei vai cobrar imposto? Eu quero. Esse rei vai fazer suas filhas serem escravas? Eu quero. Isso eu que estou conjecturando. Mas por que você quer esse rei? Porque os teus filhos, sem coroa, faz muito pior, só que dentro do templo. Então a gente viu como Deus agia na sua vida. E eu não quero ver na vida deles esse retrocesso. Porque obediência agrada a Deus, desobediência agrada ao diabo. E o que os teus filhos estão fazendo é agradar o diabo. E a gente quer manter na nossa memória o bom Samuel. Só que o bom Samuel está velho. E aí, vamos ler aqui o versículo que é tremendo, esse aqui, ó. O 19. Diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Quando ele criticou, disse que tudo que ia acontecer, e disse: não, mas haverá o quê? Mas haverá sobre nós um rei, não um sacerdócio corrupto, não um profeta enganador, popstar, glamuroso. Porque é o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra, não é assim? Está escrito. E quando um impiedoso governa, o caos invade a nação. Então você sabe o que é que o povo está pedindo? Caos por caos, bota um ímpio. Não dá pra gente, depois de ter ouvido tanto nossos pais falarem de um Deus poderoso, maravilhoso, ver teus filhos tratando dessa forma.
Aí no 20 diz assim: e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará o quê? As nossas... Vou arrebentar com conclave agora. Vai doer. Pode? Manda, diga, manda. Conclave. Líder prospera. O povo. O povo quer uma liderança que possa corrigir, mas que segure na mão. Vamos comigo, vamos junto. Está errado, mas eu vou jejuar com você. Está errado, esse erro, esse pecado, esse engano vai lhe matar. Mas se você quiser mudar, vamos abrir um propósito? Vamos orar junto? Vamos guerrear na presença de Deus. Então o que é que eles estão dizendo? Precisamos de alguém que segure e vá manter a defesa. Por quê? Da forma que estamos, os inimigos que deram paz vão vir para a guerra. O que é que esse povo está preocupado? Preocupado com o que está surgindo e vindo a caminho. Então já quer um rei bélico. Oh meu Deus do céu. Eles querem um rei bélico. O que é um rei bélico? É um rei que vai pegar a espada e vai guerrear. Não filhos que julgam, roubando, enganando, defraudando, com a desculpa: eu sou filho de Samuel. Veja bem, eu sou filho do profeta Samuel. Não, só vale dizer que é filho se for cumpridor do mesmo princípio, do mesmo valor, e respeite toda a verdade que a Bíblia trata como prioridade. Fora isso, não vale de nada. Só que é frustrante para Samuel. Por quê? Porque o povo pede um rei. Acabou. Vai ser instituída agora a monarquia. E a monarquia sendo instituída, todas essas leis estabelecidas, fica olhando, não durma não, que aqui não é sua casa. Se tem um governante, essas leis têm que se cumprir. O que é que está acontecendo com a gente? Não quer obedecer, vai cumprir tudo que está na lei agora, e aí você vai ser moído junto com toda a nação. Por quê? Pais observaram fora e descuidaram dentro. E agora precisamos voltar à adoração, a sermos o exemplo que os filhos precisam. Adorarmos ao Senhor de uma forma que os nossos filhos se deparem com um momento que eu possa estar chorando de forma descontrolada. E eles não vão perguntar o porquê, porque eles vão sentir a presença de Deus. Precisamos ser esses pais. Precisamos ser essas mães. Porque os nossos filhos precisam de verdade, na escola, converter almas e não perverter os bons costumes. Os nossos filhos precisam ouvir mais não, e precisam desenvolver uma adoração. Às vezes, na hora da refeição, eu boto a criança, sempre alguém vai orar, né? Aí quando eu vejo meus filhos orando, meu irmão, naquela voz baixa, eu falo: ora aí agora, Israel. Pai, em nome de Jesus. Ops, vamos parar. Não estou ouvindo. Aí volto a orar. Aí me sobe uma ira dentro, porque o nome que está sendo pregado é o de Jesus. Todo mundo tem que ouvir.
O diabo tem que ouvir que ele adora Cristo. E aí eu volto 3 vezes, até a oração ficar bonita. Aí às vezes a mãe, né, olha assim e fala: essa última vez eu falei, ó, se não for orar eu vou levantar, eu não quero nem comer com vocês. Ora para Deus aparecer. Que essa comida que tem aqui, que trouxe foi Deus. A saúde para comer a comida que está aqui é Deus que faz. Então é inadmissível a casa não adorar a Deus de uma forma tranquila, natural e harmoniosa. É isso. Pode ver. Filho que ora, a comunicação melhora. Filho que ora, o poder de convencimento é outro. Filho que ora e que lê a Bíblia tem argumento para contra-argumentar com qualquer pessoa. E no final diz assim, ó, é o que você quer? Pronto, eu quero Deus. Pronto, licença. E não vai ficar triste, ô Tite, porque a pessoa diz, não entra mais aqui no nosso grupo não. Tem certeza que vão perder minha companhia? Tem certeza que vão perder minha companhia? Porque quando eu estou no meio de vocês, vocês têm uma segurança. Diga qual? Por amor de mim, o Senhor pode livrar todo Israel. Porque eu tenho promessa de Deus. Aleluia. Só que está invertido isso. Os nossos filhos estão chegando em casa e dizendo, não, eu estou sem amizade. Aí eu falo, e quem está perdendo? Porque quando você está no ambiente, a glória está. Quando você está no ambiente, a presença está. Quando você está no ambiente, as promessas de Deus estão. E tirando o Senhor, o profeta do lugar, ele também retira o Espírito. E um lugar sem a presença, sem o Espírito, o pau tora. Por isso quando você chega em determinados lugares que o clima estava árido, um ambiente de guerra, hostil, você chega, a paz chega. É a presença. É o que você carrega. É o que Deus tem lhe constituído para ser autoridade nesses dias, para estabelecer reino e justiça. Tudo vai passar, mas a palavra do Eterno não passará jamais. Se coloca de pé, aleluia, aplaudindo ao Rei.